Nesse vídeo eu vou falar com você sobre estruturas de pregações, palestras, ensino, de curso. Não interessa o que você vai fazer, se é falando, é estruturas. Você vai entender hoje por que você foi bem naquele culto e no último culto você não foi bem. Porque um dia você vai bem, outro dia você vai mal, você não entende. Porque as pessoas disseram, hoje eu entendi tudo que foi falado, tudo que foi ensinado. A palestra foi top, a escola bíblica dominical, a aula foi top. E hoje, mas teve um dia que eu não entendi e você não sabe como reproduzir. Por quê? Às vezes falta isso daqui, estrutura. Tem que ser montada uma estrutura. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Para que você guardar aquilo que te abençoa só para você? Está vendo? Eu estou compartilhando aquilo que me abençoa, aquilo que eu aprendi. Por que você não compartilha o vídeo que te abençoa? Além disso, faça um comentário. Custa muito fazer um comentário? Vai cair o dedinho aí se fazer um comentário? Se não, vai cair o dedo. Se não te custa muito, ou se custa, fala o preço aí do seu comentário. Faça um comentário, ative o sininho. E eu vou pedir para você, fique até o final. Porque se você entender a primeira dica, entender a segunda e não entender a terceira, você não entendeu nada sobre o vídeo. Lembrando que meus vídeos não são editados. Lembrando que tem erro, passou o erro. Tem corte, não tem cortes. Do jeito que o vídeo termina, ele é enviado aí direto para o YouTube e você vai lá e assiste. Vem comigo, pregação, oratória, discurso, fala, é isso daqui, estruturas. Você tem que entender de estruturas. Como que se constrói uma casa? Entendendo de estruturas. Como que se constrói um prédio? Entendendo de estruturas. Como se constrói uma igreja? Entendendo de estruturas. Como que se prega? Entendendo de estruturas de pregações. Tudo tem uma estrutura. Ou você não percebe que Jesus, ele tem uma estrutura muito grande que foi criado para a chegada dele. Foi criada para a chegada dele. Olha, a estrutura já vem do Pentateuco. A estrutura passa pelos livros históricos. A estrutura passa pelos livros poéticos. A estrutura passa pelos profetas maiores, pelos profetas menores. A estrutura passa pelos 400 anos de silêncio. E a estrutura passa por João Batista, que vem anunciando que o reino de Deus havia chegado e que o povo tinha que se arrepender. Há uma estrutura ali sendo preparada. Ou ele chegou do nada. Não, a estrutura foi preparada. Passa por Maria, passa por José, passa por Jerusalém. Às vezes você fica dizendo, essas técnicas, Jesus usava, ele que usava mesmo. É ele que usava. Os discípulos dele que usavam. Essas técnicas tem na Bíblia. É lógico que elas estão na Bíblia. Eu vou te mostrar a estrutura. Por exemplo, você abre o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, do verso de número 1 até o verso 4. Deixa eu conferir isso aqui para você. Lucas, capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 4. Você encontra o quê? Já o começo da estrutura do doutor Lucas. Depois você vai encontrar o mesmo doutor falando em Atos dos Apóstolos. Ele já mostra a estrutura de como começam as coisas. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender na estrutura da sua ministração, na estrutura da sua palestra, na estrutura do seu sermão. Você começa como? Por onde eu começo? Não sei nem por onde começar. Eu preparei um esboço, eu não sei nem por onde falar o esboço. Eu anotei as coisas e não sei por onde começar. Então você começa aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer, fale sobre o que você vai falar. Isso. O que Lucas faz aqui no capítulo 1? Ele fala exatamente sobre o que ele vai falar. Ele está falando sobre a proposta do livro. Fale sobre a sua proposta. Avisa para as pessoas que hoje você vai falar sobre o Gênesis, mas só que não é o Gênesis aberto. Você vai fazer o quê? Você vai sintetizar o assunto? Você vai trazer uma visão panorâmica sobre o assunto? Você vai trazer os principais pontos sobre o assunto? Então, Lucas, ele diz o seguinte, que tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti
excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas está dizendo, ó, o que eu estou escrevendo para você, ó, já estou falando sobre o que eu vou falar nesse livro. Lucas está dizendo, eu vou falar exatamente sobre o que os ministros da palavra nos transmitiram. Isso aqui já é uma autoridade. Isso aqui é autoridade. Quem passou para nós foram ministros da palavra e foram pessoas que presenciaram os fatos. E sabe o que, que Lucas diz para ele? Diz o seguinte, que pareceu conveniente a ele descrever colocando em ordem. Olha o Lucas dizendo, eu vou falar sobre o que Jesus fez, mas vou colocar em ordem. Esse é o meu assunto. Não pense que eu vou chegar aqui falando sobre Jesus, não. Ele colocou em ordem. Para colocar em ordem tem que ter uma estrutura. Se a Bíblia trata de ordem, por que o seu sermão tem que ser desorganizado? Por que a sua pregação não pode ter um esboço? Olha como sua pregação fica fora da linhagem bíblica quando não tem um esboço. Porque para colocar isso aqui em ordem, 3 anos e meio, não. Lucas trabalha Jesus desde quando ele nasce. Do nascimento, não, antes do nascimento. Quando o anjo visita o pai de João Batista, depois quando o anjo visita Maria, ele está contando 33 anos de história, e ele coloca numa sequência cronológica, então tem que ter uma estrutura organizada. E ele diz o seguinte, que era para que Teófilo conhecesse e tivesse a certeza das coisas. Perceba que o evangelho de Lucas não é igual ao de Mateus, também não é igual ao de Marcos, também não é igual ao de João. Não, o evangelho de Lucas é o evangelho onde ele coloca as coisas em ordem, ele coloca organizado. Então ele já abre dizendo, falando sobre o que ele vai falar no livro. Então fale sobre o que você vai falar. Você vai falar sobre a salvação? Fala então sobre isso já para as pessoas. Já começa dizendo, hoje eu vou falar sobre poder de Deus. Hoje eu vou falar sobre prosperidade à luz da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre um evangelho próspero. Hoje eu vou falar sobre as riquezas da glória de Deus que são eternas. Hoje eu vou falar sobre a ressurreição, sobre o soar da última trombeta. Hoje eu vou falar sobre o anticristo. Fale sobre o que você vai falar. E depois, fale sobre o que você disse que ia falar. Você disse que ia falar sobre Jesus? Então é sobre isso que é para você falar. Ah, eu disse que vou falar sobre Jesus, depois se perde com Paulo? Se perde falando de Pedro? Se perde falando de Tiago? Não. Fale sobre o que você disse que ia falar. Você disse que ia falar sobre prosperidade, então fale sobre isso. Quando você iniciou, você falou sobre o que ia falar, então fale sobre o que você vai falar. Já começou, então fale sobre o que você disse. O que você disse que ia falar? Fale sobre isso. Você disse o seguinte, que vai falar sobre o amor, não foi? Então fale sobre isso. É sobre o amor que você vai falar. Então aqui nós já estamos trabalhando uma estrutura. Lucas então vai do capítulo 1 até o capítulo 24, falando sobre o que ele disse que ia falar. Da ordem dos fatos. Não é à toa que ele começa. Ele fala sobre Jesus bebê, Jesus no ventre de Maria, Jesus já no colo de Maria, Jesus criança, Jesus adolescente e pré-adolescente. Ele mostra Jesus começando o seu ministério, Jesus escolhendo os seus discípulos, Jesus sofrendo, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, porque foi sobre isso que ele disse que ia falar, sobre os fatos na ordem. E como que eu vou finalizar minha pregação? Finalizou? Simples. Finaliza falando sobre o que você acabou de falar. É ali que você finaliza. Então você vai dizer para as pessoas, como eu disse que ia falar sobre Jesus, chegamos ao final dessa ministração, que é a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. Agora, depois que você falou sobre o que você acabou de falar, isso aqui parece até um trocadilho de palavras, mas não é. Depois que você falou sobre o que você disse que ia falar, e sobre o que você acabou de falar, vamos lá, depois que você falou sobre o que você acabou de falar, eu vou até corrigir aqui para você, deixa eu corrigir, faltou o R aqui, ó. Eu vou corrigir com verde, é aqui, faltou o R. Depois que você falou sobre o que você acabou de falar, é hora de chamar as pessoas para ação. É hora de você chamar. Qual é a chamada para ação? É só um apelo para a pessoa ser crente? Não, vai muito mais que isso. Você pode fazer uma chamada para ação do seguinte, eu quero que você, agora você vai estudar esse texto na sua casa ao longo da semana e eu vou acompanhar você. Você vai tomar a decisão de
fazer uma aliança com Jesus, porque você passou a entender que tudo que ele fez tem uma ordem, e Lucas colocou isso em ordem. Então a partir de hoje você já tem a certeza, e quando você falar, fale com certeza dos fatos, porque Lucas diz que teve infalíveis provas. Então aqui eu finalizo, vamos recapitular? Olha lá, vou falar sobre exatamente tudo que eu falei. Isso aqui é a finalização. Fale primeiro sobre o que você vai falar. Segundo, fale sobre o que você disse que ia falar. E terceiro, fale sobre, corrigir aqui, o que você, deixa eu corrigir aqui de novo, fale sobre o que você acabou de falar. Então é assim que você monta. Essa é uma das estruturas. Lembrando que no próximo vídeo eu vou trazer para você mais uma estrutura poderosa. E você que quer estudar comigo, quer aprender, porque eu vou ser sincero para você, tem muita gente enrolando as pessoas e não ensinando elas. E as pessoas gastam dinheiro, ficam frustradas e não aprendem. Comigo aqui você aprende muito rápido. Me chama no WhatsApp e você vai aprender comigo e vai ser muito bom para todos nós. Deus te abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor.